Bom dia a todos, os alunos, todas as alunas. Vamos fazer a nossa aula 14 dos nossos encontros síncronos, que são previstos num total de 18, tá? As 4 aulas depois dessa serão sobre logaritmo, tá? Então, teremos 4 aulas de logaritmo. É o assunto que a gente vai ter mais aulas para desenvolver, já que é um assunto novo, né? Então merece que a gente dê um pouquinho mais de atenção dentro dessa loucura que a gente está vivendo hoje, que é esse ensino remoto, onde nós temos um tempo de exposição muito mais reduzido quando comparado com a aula presencial. Hoje é o último dia para a entrega da P6, juntamente com o relatório do terceiro bimestre, juntamente com o CAN do terceiro bimestre. Alcejan, algum progresso no CAN, depois que nos falamos? Alcejan, não sei se está com o microfone ou não deseja falar. Bem, então hoje é o último dia para entrega das atividades referentes ao terceiro bimestre. A gente vai finalizar com o que vocês vão entregar hoje. A gente já tem condição de dar a nota do terceiro bimestre. E é possível que alguns de vocês, com a nota do terceiro bimestre, já fiquem aprovados. Isso pelo menos aconteceu nas demais turmas e com as notas que vocês estão tirando, que eu estou vendo alguns tirar, isso também é possível, né? Bem, outra informação é que eu acabei de colocar no Teams, tem cerca de meia hora, a P7. Então, a P7 já está no Teams. Vocês já podem fazer. Data de entrega, 1 semana. Ou seja, espero que vocês entreguem no dia 12. Ela vai ser a parte inicial de logaritmo. Então, ela já trata sobre logaritmo. Recomendo que vocês assistam aos vídeos, né? Para resolver a P7, vocês devem assistir os vídeos 39 e 40. São só 2 vídeos. Atenção, nunca teve uma prova até agora com tão poucos vídeos. Apenas 2 vídeos, cada um durando cerca de 1 hora, mais ou menos, ou seja, em 2 horas de vídeo, vocês conseguem, na minha opinião, fazer a P7. Então, recomendo que comecem a assistir às aulas 39 e 40 para fazer a P7, que foi postada hoje. Bem, dado os meus informes, agora eu abro para vocês, para saber se alguém gostaria de dar algum informe, fazer algum comentário, fazer alguma sugestão, fazer alguma crítica, alguma observação pertinente ao nosso curso. Então, agora eu abro para vocês. Vocês comentem. Deixa eu abrir aqui o chat, para eu poder ver se alguém vai comentar no chat. Sejam bem-vindas Maria Fernanda Ferreira, que entrou depois do início da aula, e Doriana. Sejam os dois bem-vindos ao nosso encontro. Bem, então nenhum comentário, pelo que eu estou vendo. Ninguém gostaria de fazer nenhum registro. Então, eu vou iniciar a nossa aula, né? Já que não temos nenhum pedido de voz ou de fala nesse momento. Bem, então vamos começar. Eu vou compartilhar a minha tela.
Tela compartilhada. Vocês estão vendo, pessoal, o quadro branco, escrito aula 14? Sim. Pronto. Então, já que estão vendo o meu quadro, eu posso iniciar a aula de hoje. Lembrando que eu vou precisar das propriedades da potenciação. Quais? Vou fazer uma revisão aqui de todas elas, hein? A primeira, multiplicação de potências de mesma base. A propriedade 1 diz para você conservar a base A e somar os expoentes B e C. A propriedade 2 é muito parecida com a primeira, só troca a multiplicação pela divisão. Então, divisão de potência de mesma base, aí troca a adição pela sua operação inversa, subtração. A terceira propriedade é potência de potência. Quando a base da potência já é uma potência. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Na propriedade 4, a gente trabalhou com o elemento neutro 1. Primeiro na base, que vai dar sempre 1. Depois no expoente, que vai dar sempre a própria base, B, no caso que eu estou chamando aqui. Agora chegou a vez do elemento neutro 0. O 0 na base sempre resulta no 0. E o 0 no expoente, esse não é nada intuitivo, e eu na aula mostrei a vocês exemplos, né, da ideia de como chegar nesse resultado 1, está mostrado aí. Pronto, aí depois vamos à propriedade 8, que é o número negativo na base. Menos B elevado a A. Então, a propriedade 8 diz que vai dar positivo se o A for par. Diz que vai dar negativo se o A for ímpar. Propriedade 9. Agora, se eu tiver o menos na base, não precisa botar esse parêntese não, vou tirar o parêntese. Se eu tiver o negativo na base, então isso aqui vai dar 1 sobre B, não precisa desse parênteses também não. 1 sobre B elevado a 1. Ou seja, o numerador é sempre 1 e o denominador é a mesma potência, só que com expoente positivo. Essas 9 propriedades a gente viu na aula passada. A 10ª que eu não falei. Se você tiver uma multiplicação elevada a um produto, você pode elevar o primeiro fator a esse expoente, multiplicado pelo segundo fator elevado ao mesmo expoente. Se vale para multiplicação, a propriedade 11 diz que vale também para divisão, ou seja, A sobre B elevado a C, só troquei a multiplicação pela divisão, vai dar uma divisão de duas potências. A elevado a C e B elevado a C. Na 10 não 11, né? A potência de um produto vira um produto de potências. Vou repetir. A potência de um produto vira um produto de duas potências. Na 11, a potência de um quociente, o quociente a gente chama o resultado de uma divisão, né? A potência de um quociente vira um quociente de duas potências. E, finalmente, a propriedade 12, uma muito importante, que a gente pode encarar como a 11 sendo fração na base, e a 12 a gente pode encarar como sendo fração no expoente. Se o expoente for uma fração, como é que faz? Transforma numa raiz com índice C, e dentro aqui do radicando vai ter o número A, que é a base, elevado ao numerador. Essa é a propriedade 12. Eu vou precisar de todas elas, né?
Então, vamos dar exemplos aqui da 10, da 11 e da 12, que eu não trabalhei com vocês, tá? Então, vamos só dar exemplos. 2 vezes 3 elevado a 2. Segundo essa propriedade, isso aqui é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. É o que está dizendo essa propriedade aqui do lado. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6, né? 2 ao quadrado dá 4. 3 ao quadrado dá 9. 4 vezes 9 dá 36. 6 ao quadrado dá 36. Veja que funciona. Um exemplo agora para divisão. 6 sobre 2 elevado a 2 vai dar quanto? Usando a propriedade, diz que pode fazer 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Então, a potência de um quociente vira um quociente de potência. Vamos provar que isso funciona. 6 ao quadrado, pelo menos para esse exemplo eu estou provando. 6 ao quadrado, 36. 2 ao quadrado dá 4. 6 sobre 2 dá 3. Vai ficar 3 ao quadrado. 36 dividido por 4, pessoal, dá 9. Porque 9 vezes 4 é 36. E 3 ao quadrado também dá 9. Então, também funciona. Lembrando que vale para multiplicação, vale para divisão, não vale para adição, nem para subtração. Quem ficar com esse mau hábito aqui, ó, de querer usar essa ideia para cá, então o quadrado de uma soma é uma soma de quadrados. Isso está errado. Isso aqui não é igual, isso aqui é diferente. Assim como na subtração também. Ou seja, o quadrado de uma diferença não é uma diferença de quadrados. Então, cuidado que isso vale. Isso que vale para multiplicação, mostrado aqui, ó, e para divisão, mostrado aqui, não vale para adição, nem para subtração, tá? E um exemplo agora da propriedade 12. Quanto é 8 elevado a 1/3? 8 elevado a 1/3 é igual a raiz cúbica de 8. Isso aqui vale 2. Por exemplo. Para provar que realmente dá 2 é fácil. É só pegar esse 8 elevado a 1/3, ó, fatorar o número 8. O número 8 é 2 elevado ao cubo. Eu fatorei o 8 e transformei em 2 elevado a 3. Aí agora virou uma potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Propriedade aqui 3. Ó. Aí 3 vezes 1/3 vai dar 3/3. E 3/3 dá 1. E 2 elevado a 1 dá 2. Conforme eu falei, a raiz cúbica de 8 é 2. Então, essa propriedade realmente funciona. Não é invenção, não. Mais outro exemplo. Na propriedade 12. 16 elevado a 1/2. 16 elevado a 1/2 é a raiz quadrada de 16 elevado a 1. Que eu não vou nem escrever nenhum do expoente, nem o 2 aqui do índice, que vai dar 4. 16 elevado a 1/2 dá 4, ou seja, é raiz quadrada. Mais um último exemplo. 4 elevado a 3/2. Quanto vale? Usando a propriedade, é raiz quadrada de 4 elevado a 3. Ou seja, raiz quadrada não boto 2, 4 elevado a 3 é 64, raiz quadrada de 64 é 8, pessoal. Então, estão aqui 3 exemplos da propriedade 12 para vocês. Então, não falei na aula passada as propriedades 10, 11 e 12, mas pelo menos agora nessa aula eu acabo de dar exemplos das propriedades 10, 11 e 12. Vou precisar agora nessa aula de hoje dessas 12 propriedades. Dessas 12. Então, eu vou deixar esse quadro aqui, vou para a tela seguinte e eventualmente eu vou voltar aqui se alguém tiver esquecido. Opa. Se alguém tiver esquecido, ele não apagou aqui para mim. Que engraçado. Pronto, agora foi. Então, vamos lá.
vamos começar a falar de função exponencial finalmente. Feita a revisão da aula passada e ainda um acréscimo da aula passada, porque lembrando que a aula passada nós só falamos de 9 propriedades. Aí, nesse início de aula, eu acabei de citar mais 3 propriedades, completando as 12 que eu preciso. Bem, então vamos lá fazer o nosso primeiro gráfico de função. Eu vou dar a função na forma algébrica e vou pedir para você representar essa função na forma geométrica ou gráfica, se preferir, tá certo? Ou seja, eu peço para fazer o gráfico. A função que eu vou fazer é essa aqui, ó, uma função que leva os reais nos reais e a lei da função é dada por y igual a 2 elevado a x. Então, essa é a forma, é a função dada na forma algébrica. Vou transformá-la, o que eu quero, o que eu desejo, o pedido agora é qual é a representação gráfica dessa função. Então, é isso que a gente deseja fazer agora. Pronto. Pronto. Vamos chamar esse aqui de y. Vamos chamar esse aqui de x. Então, está feito o plano cartesiano. E representar graficamente uma função você tem que achar os pontos, os pares ordenados que formam essa função. E uma vez achados esses pares ordenados, você transpõe ela aqui para o plano cartesiano. É assim que se faz o gráfico de qualquer função. Não é só da função exponencial, não, né? De qualquer função. Então, lá vamos nós atribuir valores. Então, quais são os valores que eu posso atribuir? Está dito aqui. É o domínio da função. E o domínio da função diz que eu posso atribuir qualquer número real. Eu posso atribuir qualquer número real. Então, eu vou trabalhar com os reais inteiros, que vão ficar mais fáceis, né? E mais que isso, os naturais, que serão os mais fáceis. Mas também vou trabalhar com inteiros negativos, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, pessoal, 3. 3, pessoal, manda para quem nessa função aqui? Quem poderia me ajudar? Vai para 8. Isso, exatamente. É só botar o número 3 aqui no lugar do x, fazer a potência. Aí, ó, entrou a potenciação, por isso que a gente revisou potenciação na aula passada. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, e todo mundo sabe que dá 8. Que é a tabuada do 2, eu acho que todo mundo sabe. Bem, então 3 manda para o 8. Vou marcar esse primeiro ponto, hein? Oito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. 3 mandando pro 8. Três mandando pro 8. Temos aqui o nosso primeiro ponto. É bom destacar o ponto, hein? O ponto tá de vermelho, né? Então, esse ponto 3 mandando pro 8 acaba de ser marcado. Preciso de mais pontos. Então, mais números reais. E agora eu vou baixar para o real 2. Ou para o inteiro 2. Ou para o natural 2.
E agora 2 elevado a 2, todo mundo sabe que dá 4. Então, segundo par ordenado é o 2, mandando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certinho. Então, 2 mandando 2, tá aqui o 2, mandando tá aqui o 4. Pronto. E com isso temos o nosso segundo ponto. Com 2 pontos, a gente não pode ter clareza ainda em relação à forma, né? Precisa de mais. Então, vamos para o terceiro ponto. Agora, eu vou andar de 1 em 1. Se eu fui para o 3, eu fui para o 2, agora eu vou para o 1. 2 elevado a 1, seguindo a propriedade de número 4, citada na aula de hoje. Olha as propriedades, né? 4 não, desculpa, 5, né? Qualquer número elevado a 1, tá aqui a propriedade 5. Qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Voltando para cá, 2 elevado a 1 vai dar 2. E com isso marcamos o nosso terceiro ponto. Desculpe. Bem, com esse terceiro ponto fica bem claro que não temos mais uma reta. Ou seja, não é possível passar uma reta que contenha esses 3 pontos vermelhos. Não dá. Bem, deixa eu subir aqui um pouquinho com esses valores. Pronto. Vou precisar de mais espaço. 3, 2, 1. Na sequência, quem é? Sim, aí já dá para perceber um padrão, né? Aqui eu estou caindo de 1 em 1 no X. E o que está acontecendo com o Y, pessoal? 4 é o quê de 8? 2 é o quê de 4? Metade, né? Então, está sendo sempre metade, né? Metade. Cada vez que eu tiro um aqui, ó, que eu tiro um aqui no X, o Y cai a metade. Então, sabendo desse padrão, a gente pode adivinhar o próximo ponto, né? Quem seria ele? 3, 2, 1. Se eu tiro 1, vai dar quem? Vai dar o 0. E agora na direita, no Y. Seguindo o padrão, mesmo que eu não soubesse propriedade nenhuma, que foi estudado na aula passada, pelo padrão dá para desconfiar que eu tenho que fazer agora a metade de 2. Né? A metade, porque o padrão continua, tem que fazer a metade de 2. A metade de 2 a gente sabe que é 1. Agora, claro que confirma com a propriedade. Se no lugar do x, 2 elevado a x, no lugar do x eu boto 0, qualquer número elevado a 0, propriedade 7 da aula de ontem, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, conforme eu falei, eu ia precisar das propriedades para fazer o gráfico. Sim, claro. 2 elevado a 0 vai dar 1 também. Então, funciona. Funcionou por aqui. E esse padrão está muito bom, hein? Vou até apagar aqui para não ficar poluindo, mas o padrão está muito bom. E vamos continuar usando ele. 1 mandar para o 0, vamos marcar esse ponto. É exatamente o ponto que pertence ao eixo Y, né? O 0 do x, né? Aqui seria o 0 do x. Manda para o 1 do y, exatamente esse ponto. Aí tem que marcar aqui mais, na sequência, o menos 1, o menos 2 e o menos 3. Deixou bem claro. Até agora, algumas pessoas, se olhassem para esses 4 pontos mostrados aqui, a pessoa está parecendo uma parábola. Ó, depois daqui vai subir, ó. Será? Bem, essa primeira intuição está errada. Vamos ver por quê. Na sequência, quem é o próximo? Você vai caindo de 1 em 1 é o menos 1. E eu tenho que fazer a metade de 1. Né? A metade de 1. Quem é a metade de 1, pessoal? É 1 sobre 2. É meio.
Então, menos 1 manda para o meio. Onde está o menos 1? Está aqui. Onde está o meio, né? Se aqui é o 1, o meio está aqui na metade, né? Então, eu tenho que fazer o menos 1 mandar para o meio. E com isso chegamos no quinto ponto. Quinto ponto. Se eu continuar, então, nessa ideia, ainda posso atribuir o menos 2 e o menos 3. Ah, sim. Se eu não quisesse fazer pelo padrão, professor, como é que seria? É só botar o menos 1 aqui e usar a propriedade do expoente negativo. Propriedade 9. Está aqui. Se eu tenho um número qualquer elevado a um número negativo, aqui eu estou supondo, né, que o A é positivo, tá? Então, um positivo, quando você bota menos, ele fica negativo. Então, o número B elevado a alguém negativo vai dar sempre 1 sobre a mesma potência, só com expoente positivo. Então, aqui, como é que ficaria? 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2 elevado a 1. Usando a propriedade 2 elevado a 1 dá 2. Né? E 1 sobre 2 é 0,5. Então, funciona seja pelo padrão, seja pelo uso das propriedades estudadas. Na sequência agora. E o menos 2, manda para quem? Quanto é 2 elevado a menos 2? Uso da propriedade, 1 sobre 2 elevado a 2. 1 sobre 2 elevado a 2 é 1 quarto. E, de fato, a metade de 1 meio é 1 quarto. Né? Se der um bolo, né? Metade desse bolo é isso aqui, ó. Isso é metade do bolo. Se você faz a metade da metade, ó, você vai ter 1 quarto realmente. Então, faz todo o sentido. E para, sim, vamos marcar esse ponto. Menos 2, mandando para 1 quarto. Onde é que está 1 quarto? Se aqui o intervalo do 0 a 1, né, é essa distância aqui, o meio já é metade, 1 quarto é metade da metade. Então, menos 2 manda para 1 quarto. E vocês estão percebendo que agora que já está começando a ficar difícil de marcar, porque os pontos estão começando a ficar muito próximos, os tracinhos. Mas dá para perceber que esse novo ponto que eu acabo de marcar agora, esse sexto ponto, ele tem um valor de y mais baixo que os anteriores. Então, quando você faz metade, é pelo padrão, né? Quando você faz metade, ele vai sempre diminuindo. Finalmente, o menos 3, eu vou pegar a metade de 1 quarto, que é 2, que vai ser 2 elevado a menos 3, que dá 1 sobre 2 elevado a 3, usando a propriedade 9, que vai dar 1 oitavo. Então, a metade de 1 quarto é 1 oitavo. E a gente sabe que 1 oitavo é ainda menor que 1 quarto, né? E aí eu já vou ter dificuldade de marcar esse 1 oitavo aqui, já não vou nem conseguir. Vou tentar fazer aqui no olho, mais ou menos, ó. Um cara que fique ligeiramente abaixo. Olha como começa a ficar difícil, né? E tá aqui esse ponto que ainda não faz parte, não toca no eixo X, mas está ficando cada vez mais perto dele. Pronto. Então já temos aqui 7 pontos. E o domínio é dado pelo conjunto dos números reais. Ou seja, entre o real 3 e o real 2, existem infinitos reais. Então, quer dizer que existem mais pontos aqui. Se eu fosse atribuir, eu veria que teria mais um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Quantos pontos eu marcasse, eu veria. Então, quer dizer que, como eu tenho um domínio real, eu posso unir esses pontos. Então, eu vou unir pelo fato do domínio ser real. Então, vou unir esses pontos e vai gerar essa curva aqui. E aí eu pergunto, essa curva vermelha, ela vai para onde? Para o lado direito,
Se eu botasse aqui agora o 4, o 5, o 4, o 5, o 6, os valores aqui ficariam o dobro, né? O 4 é o dobro de 2, o 8 é o dobro de 4, aí teria esse próximo que seria 16, né? Teria que marcar aqui mais ou menos o 16, para marcar mais ou menos um ponto aqui que mandasse por 4, seria mais ou menos um ponto por aqui, ó. Então dá para desconfiar que essa curva não vai crescer cada vez mais rapidamente. Ou seja, absurdamente rápido, né? Porque a cada uma unidade aqui agora vai ser o dobro, ó. O dobro de 8 é 16, quer dizer que ele aumenta 8. Mas depois, quando for para o próximo, vai ser o 5, 2 elevado a 5 vai dar 32, ou seja, vai ser o dobro de 16. Então ele já vai subir 16. Nessa mesma distância 1 daqui, ele já aumenta aqui 16. Quer dizer que essa curva vai ficando cada vez mais próxima da direção vertical. Ela fica muito acentuada. É mais ou menos hoje como está a nossa curva de crescimento das mortes e dos casos da Covid. Nesse momento, e aí você já deve ter ouvido alguém falar, né? Um tal crescimento exponencial. Quem já ouviu falar desse termo, então está aprendendo agora, que é típico de uma função exponencial. O crescimento exponencial. Então, nesse momento, nós estamos aqui num crescimento muito rápido. Agora, o curioso dessa função é que, do mesmo jeito que para... À medida que você vai, né, tende ao mais infinito, tende aqui para a direita, ele cresce muito rapidamente, mas se você atender para a esquerda, ou seja, atender agora para o menos infinito, ou seja, eu estou falando agora depois do menos 3, do menos 4, do menos 5, do menos 6, e seguindo. Dá para desconfiar que, como eu estou sempre pegando aqui metade, 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 veja que vai ser metade de segmentos cada vez menores, né? Metade, metade, metade. Mas nunca vai chegar aqui no zero. Nunca esse resultado aqui do lado direito da imagem da função vai dar zero. Porque para uma fração dar zero, todas elas vão ter numerador, ela vai crescendo aqui depois para 16, depois para 32, depois... Mas o numerador sempre é 1. E para uma fração dar zero, eu teria que ter zero no numerador. E não tem. Consequentemente, podemos afirmar, sem medo de errar, que essa função se aproxima do zero, essa curva vermelha se aproxima do y igual a zero, mas nunca vai chegar no zero. Então, se eu prosseguir aqui essa curva, ela vai se aproximando da curva preta, se aproximando, mas nunca vai tocar. Eu costumo brincar e chamar isso de amor platônico, como se fosse, você vai ficando cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto, mas não toca. E essa reta preta daí, que é o próprio eixo x, para a qual a função está se aproximando, como se fosse o objeto de desejo dessa curva vermelha, essa reta preta, para a qual, então, a reta para a qual a função se aproxima, sem nunca tocar, a gente dá um nome especial para ela. Nós passaremos a usar o nome de assíntota. Nesse caso da função exponencial, eu vou fazer uma afirmação agora muito forte. Qualquer função exponencial vai possuir sempre uma assíntota. Possui uma assíntota. Sempre. Agora, vou mais longe. É sempre uma assíntota horizontal, que não é obrigatoriamente sempre o eixo x. Nesse caso, vai ser o eixo x. Então, nesse caso, a assíntota é o próprio eixo x. Porque ela é horizontal. Só que estou afirmando que nem sempre vai ser o eixo x, mas sempre vai ser horizontal.
qualquer função exponencial, quando ele caminha aqui, né? No caso aqui, para a esquerda, ela se aproxima dessa reta sem nunca tocar. Ela se aproxima da assíntota sem nunca tocar. Então, senhores, na prova P6, né, que eu estou pedindo para vocês entregarem hoje, tem questão que pede para fazer o gráfico, inclusive a primeira questão da prova é exatamente essa. Vocês devem fazer a assíntota, sempre. Se for o próprio eixo X, não precisa, porque já está marcado o eixo X. Mas se não for o eixo X, tem que marcar a assíntota. A assíntota é essencial. Sempre faz parte do gráfico da função exponencial. Pronto. Então, essa eu diria que é a grande novidade da função exponencial comparada com as demais. É a primeira função que possui assíntota. As anteriores, a função de primeiro grau, a função de segundo grau, a função modular, nenhuma delas possuía assíntota. E agora nós temos uma função que possui uma assíntota. O que é assíntota, professor? É uma reta para a qual a função se aproxima. No caso, a curva vermelha, está aqui, ela se aproxima para esse lado, não por esse lado, né? Por esse lado não, por esse lado aqui ela se afasta, mas por esse lado aqui ela se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima, sem nunca tocar. Então é essa a ideia de assíntota tão importante. Só para fazer uma coisa que eu costumo fazer, vamos classificar essa função quanto aos 4 critérios que se classifica a função. Quais são eles? Crescimento, sinal, paridade e contradomínio. Pessoal, em relação ao crescimento, como é que essa função é? Crescente. Crescente. Ou, para ser mais rigoroso, estritamente crescente. Ela não para de crescer nunca, nunca. Sempre que você pega dois valores de x, o x1 e o x2, a imagem do x2 é sempre maior do que a imagem de x1. Sempre. Quaisquer que seja o x1 e o x2 que você escolha, isso vai sempre acontecer. Ou, em outras palavras, quando o x aumenta, y aumenta também. Olhando aqui para x aumentando e y aumentando. Beleza. Em relação ao sinal, como é que a gente classificaria essa função? Positiva. Positiva, porque todos os pontos dessa função, todos estão acima do eixo x. Uma função que tem todos os seus pontos acima do eixo x, ela é chamada de positiva. Paridade, como classificamos? MDA. Por quê? Porque ela não tem simetria. Pronto, esse argumento já seria suficiente. Um segundo argumento, Luana, seria você pegaria números simétricos do x, que eu estou destacando aqui agora no texto, e para ser função par, teria que dar valores iguais. Não deu. Para ser ímpar, teria que dar valores simétricos. Não deu. Não confundir agora, ó, 2 e 1/2, eles não são simétricos. Eles são números o quê? Como é que a gente chama isso aqui? Números inversos. Cuidado com isso, hein? Agora, se você quiser a palavra simétrico, você falaria 2 e menos 2. São opostos ou simétricos. Então, não confundir a palavra, as palavras oposto e simétrico com a palavra inverso. Para números, são coisas diferentes. 2 é o inverso de 1/2, ou 1/2 é o inverso de 2, tanto faz. Agora, 2 é o simétrico de menos 2. 2 é o oposto de menos 2. E o contrário também vale. O menos 2 é o oposto de 2. E o menos 2 é simétrico de 2. Então, cuidado com essa informação, para não confundir. Então, no caso, para uma função ser par, as imagens têm que estar iguais. Como, inclusive, foi questão de prova. E para uma função ser ímpar, as imagens têm que ser simétricas.
e elas não são simétricas. Essas duas aqui não são simétricas. Consequentemente, ela não é par nem ímpar, e conforme dito, ela é uma função NDA em relação à paridade. E, finalmente, em relação ao contradomínio, o que é que ela é? Ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA? Injetora. Exatamente, acertou. Vamos fazer os dois testes. Quais são os dois testes que eu tenho que fazer? O teste da injetividade e o teste da sobrejetividade. O teste da injetividade consiste em passar retas horizontais quantas você quiser, e se existir pelo menos uma delas que cruze a função em mais de um ponto, ela perde, ela não passa no teste da injetividade. Então, no caso aqui, todas elas só cruzam, pessoal, em um ponto. Todas, todas. Qualquer reta horizontal que eu fizer, vai cruzar essa função vermelha em apenas um mísero pontinho. Então, ela sim passa no teste, porque nenhuma reta horizontal cruzou em mais de um ponto. Para fazer o teste da sobrejetividade, antes eu preciso deixar claro, dizer quem é a imagem dessa função. E a imagem eu sempre tiro através do gráfico. O contradomínio não. O contradomínio já foi dado aqui no início do problema. Isso aqui é o contradomínio. Aquele conjunto que pode receber. Mas a imagem é o conjunto que de fato recebeu, né? E eu pergunto para vocês, olhando aqui para esse gráfico, qual é a imagem dessa função? Por exemplo, 8 faz parte da imagem. Está aqui o 8. Por exemplo, 4 faz parte da imagem. Aí eu pergunto, entre o 8 e o 4, tem mais pontos da função? Sim ou não? Tem, né? Então, toda essa galera aqui também faz parte da imagem. Ó, então todo mundo aqui, ó. Mas entre o 4 e o 2, também mesma coisa. Então, e para cima aqui também, mesma coisa, ó. Então, tudo que eu estou pintando aqui de vermelho é a imagem. A imagem vai até aqui, ó. Vai até aqui, bolinha aberta aqui, ó. Porque ela não vai chegar no zero. Mas vai se aproximar do zero. Essa imagem que eu acabo, esse intervalo que eu acabo de pintar de vermelho, nada mais representa do que os reais, o quê? Reais o quê, pessoal? Positivos, né? Não precisa nem falar não nulo, se falar só positivo já é suficiente, né? Porque os positivos não incluem o zero. Então, esse conjunto aqui são os reais positivos. Comparando a imagem com esse contradomínio aqui, a gente percebe que a imagem é diferente do contradomínio. E toda vez que a imagem é diferente do contradomínio, quer dizer que vão sobrar elementos aqui nesse conjunto que não vão receber. No caso aqui, por exemplo, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, todos esses números fazem parte do contradomínio, mas não fazem parte da imagem. Quer dizer que eles ficam sem receber. Se ficam sem receber, não passa no teste da sobrejetividade. A função para ser sobrejetora precisa receber, todos os elementos do contradomínio precisam receber, no mínimo, uma seta. Então, ela não passa no teste da sobrejetividade. Se ela só passou no teste da injetividade, então a gente conclui que ela é injetora, conforme dito também aqui anteriormente. Pronto, então a gente acaba de fazer o nosso primeiro gráfico de função exponencial. Vamos fazer outros. Mas antes de pular para outro exemplo, eu gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar algo. Fazer alguma observação, fazer algum registro. Pode falar. Aguardando vocês. Professor, existe algum jeito
gráfico passar pelo eixo X? Tipo, Tem jeito sim, e a gente deve fazer um exemplo na aula de hoje, onde isso acontece, tá? Quando a equação tiver outros formatos, outras coisas, tá? Então, eu vou citar, mas a resposta para a sua pergunta é sim. Tem como a função exponencial passar assim pelo eixo x. A assíntota não é sempre o eixo x, conforme eu já falei, né? Então, como a assíntota não é sempre o eixo x, então é possível sim. Eu vou dar esses exemplos, tá legal? Então, só aguarde cenas dos próximos capítulos, ou seja, dos próximos minutos da nossa aula, tá certo? Vem pela frente aí. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário? Não? Então, beleza. Vamos para um segundo exemplo agora. Vamos ver um segundo exemplo. De função exponencial. E que vai ser dado novamente a forma algébrica. Novamente uma função real, que leva o domínio real no contradomínio real. A novidade agora é que a lei da função é meio elevado a x. Em vez de ser 2 elevado a x, a lei anterior foi 2 elevado a x. E a nova lei agora é meio elevado a x. E novamente eu peço a mesma coisa. Qual é a representação gráfica dessa função? Qual é a representação gráfica dessa função? Veremos que os pontos que a gente vai marcar são muito parecidos com os pontos do exemplo passado. Vamos lá. Então, o mecanismo é o mesmo. Como é que eu faço o gráfico de qualquer função? Eu devo atribuir valores que pertencem ao domínio, e com isso eu vejo quem é a imagem correspondente, né? Então, eu vou escolher os mesmos valores que eu escolhi para o exemplo passado. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2 e menos 3. E vamos lá. Vou começar aqui pelo 3. Quanto vale meio elevado a 3? O que eu estou pedindo é exatamente a propriedade de número. Vamos voltar para a parte das propriedades. Voltando mais um pouquinho aqui, ó. O que eu estou pedindo é exatamente essa propriedade 11 aqui, ó. Eu tenho uma fração elevada a um número. E para resolver, eu vou escrever aqui esse lado direito dessa igualdade aqui, ó. Eu já tenho o lado esquerdo que foi dado e vou calcular o lado direito. Por isso que eu insisto como são importantes as propriedades. Beleza. Então, segundo a propriedade 11, isso aqui vai dar meio, vai dar um quociente e vai dar 1, numerador 1 elevado a 3 e o denominador 2 elevado a 3. Ou seja, 1 elevado a 3 é 1 e 2 elevado a 3 é 8. Então, olha que interessante. Não sei se vocês lembram que no exemplo passado, quem tinha mandado para 1/8, olha quem tinha mandado para 1/8. Quem era? Era o menos 3. E agora quem mandou para 1/8 foi quem? Foi o 3, né? O 3 que manda para 1/8. Então, vou marcar aqui, né? 1, 2, 3.
Menos 1, menos 2, menos 3. Botar as divisões aqui do y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aqui meio no limite, ó. 8. A metade aqui do 1 é o meio, a metade é 1/4 e a metade da metade é 1/8. Estaria por aqui. Então, quem tinha mandado no exemplo passado, para esse cara daqui, para essa imagem 1/8, tinha sido o menos 3. E agora é o 3, hein? Ou seja, nós temos um pontinho aqui, ó. É o primeiro ponto. O 2 agora. Quanto é meio elevado a 2? Usando a mesma propriedade 11, 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 1/4. Quem tinha mandado para 1/4 antes tinha sido menos 2, e agora é o 2. Agora o 2 manda para 1/4. Um pouquinho mais alto que esse. Então, um pontinho um pouquinho mais alto do que esse. O 1, a gente sabe que qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 1/2. Esse, não preciso nem usar a propriedade 11, usei a propriedade 5, se eu não estiver enganado, tá? Pronto, então manda para o meio. Tá aqui, ó. Pronto. O 0 manda qualquer número elevado a 0, a gente sabe que dá. Deixa eu melhorar isso aqui, que ficou feio. Aqui mandou para o meio. E qualquer número elevado a 0 dá 1, né, pessoal? Não interessa quem é. Então, meio elevado a 0 também vai dar 1, porque a propriedade diz que qualquer número elevado a 0 dá 1. Não interessa se ele é inteiro, se ele é racional, se ele é irracional, vai dar 1. Bem, então, quarto ponto está aqui. Perceba que esse ponto está igual ao anterior. Ó, esse ponto 0,1 é o único ponto que deu igual ao outro. Olha aqui o ponto 0,1 aqui também. É o único ponto rigorosamente igual das duas funções. Se eu perguntasse qual é a interseção das duas funções, seria justamente esse ponto. Agora, olha que coisa curiosa. Menos 1. Nós temos agora meio elevado a menos 1. Precisamos usar agora aquela propriedade do expoente negativo. Propriedade 9. Que diz que é o quê? Qualquer número elevado a menos 1 vai dar 1 sobre o mesmo número elevado ao mesmo expoente, só que agora positivo. E aí, meio elevado a 1 eu sei fazer, né? Quanto é meio? Vou repetir aqui. Meio elevado a 1 é o próprio meio. E como é que divide 1 sobre meio? Você repete 1 e multiplica pelo inverso da segunda. Isso aqui vai dar 2, pessoal. Então, perceba que antes, no exemplo passado, vou apagar essa conta. No exemplo passado, quem tinha mandado para o 2 tinha sido o 1. Quem está mandando para o 2 agora é o menos 1. Vamos marcar esse ponto. O menos 1 mandando aqui para o 2. Com isso, temos o quinto ponto. E o menos 2, manda para quem? Eu tenho que fazer meio elevado a menos 2. Pelo padrão, vocês estão percebendo que está sempre dobrando, né, pessoal? Ó, sempre dobrando agora, ó. Enquanto lá era sempre metade, aqui, onde é que eu vou andando aqui, desse 3 para esse menos 3, o resultado vai dobrando. O dobro de 2 é 4. Confirmando aqui, ó. Quanto é meio elevado a menos 2? Usando a propriedade 9, você faz 1 sobre a mesma potência, ou seja, a mesma base, mesmo expoente, só que o expoente agora é positivo. E meio elevado a 2, usando a propriedade 11, a gente sabe que é 1/4, que é 1 elevado a 2 e 2 elevado a 2. E o inverso de 1/4, pessoal, é 4. Como eu já sabia, né? Então, beleza.
E aí o menos 3 vai mandar para o dobro de 4, que vai ser 8, né? Ou seja, meio elevado a menos 3 dá 8, pessoal. E aí vale a pena uma propriedade, ó. Curiosidade, hein? A sobre B. Desculpa aí, é celular. Mas não vou atender agora, não. A sobre B elevado a um expoente negativo. Atenção, hein? A tá insistindo, mas eu não vou atender. Vai ser o quê? A sobre B elevado a menos C, você inverte a fração e torna o expoente. Espera aí que a pessoa está bem insistente. Só um instantinho, pessoal. Vou tirar aqui o som de vocês para poder atender isso aqui. A pessoa está bem insistente. Pronto, de volta, pessoal. Vamos voltar para o nosso quadro, beleza. Então, deu... Sim, terminando aqui essa propriedade, ó. Toda vez que você tem uma fração, você pode trocar o numerador e o denominador de lugar e tornar o expoente positivo. Então, veja que 1 sobre 2 elevado a menos 3, você pode trocar de lugar o 1 e o 2, ó, vai ficar 2 sobre 1, e tornar o expoente positivo. É o 3, menos 3 vira 3. 2 sobre 1 dá 2, e 2 elevado a 3 dá 8, que eu sei que menos 3 manda para o 8. Então, fique atento para essa propriedade aqui, hein? Essa propriedade, ela é válida sempre. E, para mim, ela é uma combinação das propriedades 9 e 11, que eu citei hoje. 9 e 11. Por quê, professor? Vamos voltar lá para as propriedades. Olha aqui as propriedades. A propriedade 11 é a que envolve fração na base. Ela tem. A propriedade 9 é a que envolve expoente negativo. Então, a mistura dessa propriedade com essa pode dar origem a uma nova propriedade, que é aquela que eu acabei de escrever. A sobre B elevado a menos C vai ser igual a B sobre A, você troca o numerador e o denominador e torna o expoente positivo. Pessoal, essa propriedade é válida e pode ser usada sempre, tá? Então, feita essa observação. Professor, Diga. se eu quisesse transformar esse 1/2 em 2 elevado a menos 1 e fazer potência de potência, também daria certo? Também daria certo. Muito legal a sua sugestão, tá? Olha a sua sugestão. Transformar o meio em 2 elevado a menos 1. E faz agora a potência de potência, né? Conserva a base e faz menos 1 vezes menos 3. Só que menos 1 vezes menos 3 dá 3. Também vai dar 8. Terceira opção você acaba de dar para conseguir fazer essa conta, tá, Luana? Legal. Seu comentário. Foi Luana, não foi que comentou agora? Foi. Beleza. Então, ok. Então, apagando aqui as nossas contas, né? Falando aqui da nossa propriedade, vou apagar aqui ela, que já está mostrada lá na outra, né? Na outra página. Continuando aqui o nosso processo, o menos 2
manda para o 4. E o menos 3 manda... O menos 3 manda para o 8. E com isso temos os 7 pontos. Como mais uma vez o domínio é real, eu posso unir esses pontos. E novamente teremos como assíntota o eixo X. Ou seja, esse pedaço aqui que eu estou fazendo agora, ele vai se aproximando do eixo X, se aproximando, mas nunca toca nele. Então, novamente, a assíntota, mais uma vez, pela segunda vez, a assíntota vai ser o eixo X. Pessoal, olhando globalmente, sim, a imagem dessa função, mudou ou não mudou, pessoal? O que vocês acham? Os valores que a variável y recebe. Mudaram ou não? Não. Não mudaram. Continua a ser esse conjunto que eu vou pintar de vermelho aqui agora. Com a bolinha aberta aqui, porque ele nunca toca, tá certo? Ou seja, vai ser os reais positivos. Se a gente fosse classificar quanto aos 4 critérios, que a gente classificou no exemplo passado, só mudaria um item dos 4. Qual é o único item que mudaria, pessoal? Crescimento. O crescimento. Ela passa a ser agora uma função estritamente decrescente. Ela está sempre caindo. À medida que x aumenta, olha aqui, x aumentando de menos 3, à medida que x aumenta, o valor do y vai diminuindo, o y cai. O comportamento de x e de y são comportamentos inversos, o que torna ela decrescente. Então, mas o sinal, ela continua, como a imagem continua sendo formada pelos reais positivos, a imagem ela continua sendo uma função positiva, tudo a ver com essa imagem, né? O fato da imagem ser positiva, reais positivos, a função é positiva. A paridade continua sendo NDA, porque números simétricos continua mudando, não manda nem para números iguais, nem para números simétricos. E ela continua sendo injetora, do mesmo jeito que a outra. Ela passa no teste da injetividade, das retas horizontais só cruzarem um ponto, e ela não passa no teste da subjetividade, já que o contradomínio é diferente da imagem. Pronto, então agora a gente pode perceber que o que é que mudou, né, de um para outro? Foi a base, né? A base da função exponencial do primeiro exemplo foi 2 elevado, foi 2. A base agora desse segundo exemplo foi meio. Aí vem a pergunta. Eu posso ter mais bases? Eu posso ter como base aqui, vamos agora fazer vários exemplos ao mesmo tempo. Deixa eu botar aqui uma divisória. Pronto. E eu vou mostrar a vocês mais 3 exemplos. Vou botar agora a base 1. Vou botar a base 0. E vou botar uma base negativa. Né? Então, eu estou querendo justamente observar a base da função exponencial. Pode ser qualquer base? Qualquer base vai dar um gráfico parecido com os 2 exemplos que eu acabei de fazer? Essa é a pergunta importante agora para a gente. Então, vamos nós fazer os planos cartesianos. Tá aqui o y, tá aqui o x. Vamos agora dar uma copiada nisso aqui tudo.
Pronto. Copiado. Agora cola. Colei para cá. E cola de novo. Pronto. Vamos só aumentar um pouquinho para ficar com o mesmo tamanho do outro. Pronto. Então, aí, 3 planos cartesianos. E aí, a gente precisa atribuir... valores. Né? Fazer as tabelinhas. Só que a tabelinha da primeira e da segunda serão muito fáceis de fazer. Por quê? Porque a gente sabe que 1 elevado a qualquer número, seguindo a propriedade de número 4, se eu não estiver enganado, né? Segundo a propriedade 4, qualquer número elevado, 1 elevado a qualquer número, seja ele 3, seja ele menos 5, seja ele qualquer um, vai dar sempre o próprio 1, né, pessoal? O 3, o 2, vai mandar 1. Todos vão dar 1, é a propriedade. Então, se eu marco esses pontos, aqui está o 3. Aqui está o menos 5. Aqui está o 1. Então, 3 mandando para o 1 é esse pontinho aqui. E menos 5 mandando para o 1 é esse pontinho aqui. Vamos marcar aqui de vermelho. 2 mandando para o 1 é esse pontinho aqui, ó. Então, dá para perceber que todos os pontos dessa função mandam para o 1. Todos. Se eu digo que essa função, novamente, é uma função de R em R, a princípio, né, eu estou imaginando que tanto a primeira, quanto a segunda, quanto a terceira, sejam funções reais. Então, na hora que eu uno os pontos, vai dar uma... Que curva é essa, pessoal? Ao unir aqui esses pontos. É uma reta, né? E reta a gente sabe que é função de primeiro grau, né? Cujo formato é ax mais b. E no caso aqui de uma função constante, quando a é 0, fica só y igual a b. No caso aqui, é y igual a 1. O 1 é constante por y. Então, não é um gráfico parecido com os 2 primeiros exemplos. Ela recai num caso já estudado. Então, eu digo, não pode ter base 1. Porque vai recair num formato que já foi estudado em outra função. E nosso objetivo justamente é trabalhar com uma função que tenha um novo formato, diferente dos anteriores. Algo muito parecido vai acontecer aqui, se eu atribuir os mesmos valores aqui do domínio para o segundo exemplo. A gente sabe, segundo a propriedade número 6, que 0 elevado a qualquer número dá sempre 0. Então, na hora que eu marcar agora aqui novamente o 3, o menos 5 e o 2, o ponto vai estar... Vou usar até outra cor para não ficar vermelho coincidindo. Ó, o ponto vai dar exatamente em cima do eixo X. Qualquer valor que eu atribua para qualquer valor real que eu atribua para x, a imagem vai dar 0. Então, eu vou unir os pontos e o gráfico vai dar novamente uma reta. Só que uma reta agora coincidindo com o eixo x. Como é reta de novo, mais uma vez eu vou falar a mesma coisa, não serve. Agora, vamos para o caso da base negativa, da base menos 2. Que levaria a uma seguinte ideia, né? Se eu botar aqui o 3, que 3 é real, posso atribuir, né? É uma função de R em R. Então, menos 2 elevado a 3, eu sei calcular. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Pronto, então consigo marcar o primeiro ponto. 3 manda para o menos 8. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8.
Pronto, temos aqui o primeiro ponto. 3 mandando para o menos 8. Jóia. Segundo, 2. Menos 2 elevado a 2 vai dar 4. Positivo. Segundo a propriedade 9, né? Que nós já estudamos. 9 não. 8, que nós já estudamos. Quando o expoente é ímpar, dá negativo. Quando o expoente é par, dá positivo. Então, de fato, o 2 vai mandar um cara positivo, que é o 4. Pronto. Com isso, chegamos ao segundo. Aqui o meu espaçamento está mal feito. Olha aqui. Eu botei espaçamentos muito grandes. Ó, aqui. Está mal feito o meu. Ó. Deixa eu melhorar. Menorzinho. 1, 2, 3, 4. Botei espaçamento muito grande aqui. Esse tipo de erro é muito comum com vocês, tá? Pronto. Está aqui o nosso segundo ponto. Mas quando eu volto a atribuir o 1, que volta a ser ímpar, volta a dar negativo. Então, 1 manda para o menos 2. Menos 2 está aqui. Ó, com isso temos esse ponto aqui. Terceiro ponto. Então, fica engraçado, porque agora parece que a função horas cresce e horas decresce, né? Porque ó, daqui para cá ela cresce. Do 1 para o 2. Mas do 2 para o 3, ela decresceu. Então, parece que vai ficar uma função que a gente chamaria de alternada. O próximo seria o 0, né? O 0, como ele volta a ser par, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, voltaria a vir para cá. Só que temos um detalhe agora muito importante, que é o seguinte. O domínio é formado pelos reais. Vocês sabem disso. Foi dito aqui no início do problema. Entre o real 0 e o real 1, existem infinitos reais. Vocês também sabem disso. Por exemplo, o real meio. E se eu for calcular para onde o meio manda, olhe para cá, vamos fazer aqui a conta. Menos 2 elevado a meio. Segundo a propriedade de número 12, que foi citada por mim no início da aula de hoje, quando o expoente é fracionário, se transforma em raiz, né? Então vai ficar raiz quadrada de menos 2, elevado a 1, que é o próprio menos 2. E, pessoal, fica agora raiz quadrada de um número negativo. Então, alguém consegue dizer algum número que multiplicado por ele mesmo dê resultado negativo? Não tem, né? Porque se ele for positivo, positivo vezes positivo dá positivo, não dá negativo. Se ele for negativo, negativo vezes negativo na multiplicação dá positivo, não vai dar menos. Então, a gente fala que essa raiz não existe. Se a raiz não existe, lembrando de função. Ó, função. O 0 mandou para o 1. Beleza. O 1 mandou para o menos 2. Agora, o meio não manda para ninguém. Isso pode? Qual era a definição de função que nós estudamos lá no início? Função é uma relação onde todo elemento do domínio possui exatamente um correspondente, nem mais, nem menos. No caso aqui está com menos, porque o meio não está mandando para ninguém. Então, ela não é função, pessoal. Por quê? Porque ficou um cara sem mandar. E não é só esse cara, não. Tem mais gente. Entre o 2 e o 1 tem 1,5. Vai acontecer o mesmo problema. E aqui dentro tem muitos outros. Não são só esses, não. Mas bastava ter um que já poderia afirmar que não é função. Isso permite concluir que a base negativa não vai ser aceita. Nem a base 0, nem a base 1. Então, resumindo tudo o que eu falei até agora, uma função exponencial, então ela pode ser generalizada com a seguinte ideia. Se eu tiver uma função do tipo a elevado a x, eu posso concluir as seguintes coisas, que o a tem que ser um número positivo, mas tem que ser também diferente de 1.
Veja que não pode ser menos 2, que a gente descartou aquele caso. Não pode ser 0, por isso que eu falei maior que 0. E não pode ser 1. A gente descartou 3 casos agora. Então, só aceitamos, olhando aqui para a reta real, né? Tá aqui o 0, tá aqui o 1. Nós estamos falando desse intervalo aqui, ó, os números maiores que 0. Mas aqui a bolinha está aberta. E esse intervalo aqui. E aqui bolinha aberta também. E aí, nessa região entre 0 e 1, que foi o caso daquela função meio elevado a x, aqui a função vai ser decrescente. Sempre. Essa é uma afirmação que eu estou fazendo. Já nessa outra região aqui dos números maiores que 1, que é o caso da função 2 elevado a x, que nós fizemos, o gráfico vai dar crescente. Então, a gente pode generalizar essa ideia, né? Funções decrescentes são funções em que o a está entre 0 e 1. Funções crescentes é onde a base a é maior que 1. Então, quando vocês virem, então, um próximo exemplo assim, e perguntar se é função, você responde, não é função. Porque não está na região que a gente aceita. Por quê? Porque vai ter elemento do domínio que não vai mandar para ninguém. Esse seria o argumento. Agora, não confundir esse exemplo aqui, então, esse aqui não é função exponencial. Não é. Não confundir esse exemplo com esse daqui, ó. Cuidado agora. Eu posso ter o menos aqui, mas ele sem fazer parte da potência. Esse parênteses que eu coloquei aqui nesse exemplo quer dizer que o menos faz parte da base. Como aqui não tem parênteses, quer dizer que a base é 3. E base 3 pode. Então, essa função existe. Se vocês forem fazer o gráfico dessa função, vou fazer aqui um segundo gráfico para a gente comparar. Se você fizesse o gráfico da função 3 elevado a x, ele daria muito parecido com o 2 elevado a x. Daria uma função mais ou menos assim. Cruzando aqui no 1. Nesse caso do menos, ele vai para baixo da função. Ele vai do eixo x. Ele vem para cá. E cruza agora no menos 1. Então, essa função exponencial existe. Existe sim. No caso aqui, a imagem é formada justamente pelos reais negativos, ó, o oposto. Por quê? Porque qualquer número positivo, quando você bota um menos do lado de fora, ele fica negativo. É como se todos os pontos que vão aqui, vêm aqui para baixo, pessoal. Ó, como se essa função aqui de cima sofresse uma reflexão. É o que está acontecendo. Então, cuidado com essa informação aqui, né? Que quando eu falo base não pode ser negativa, mas tem que ficar claro que aqui a base é 3, hein? A base não é menos 3, não. Só essa confusão que alguns podem fazer. E para terminar a aula, vou dar um último exemplo de uma função exponencial, essa que eu vou dar agora existe, e que o domínio dela, que a imagem dela não é formada pelos reais positivos. Eu acabei de dar um exemplo agora aqui, né? Nesse exemplo aqui, a imagem é formada pelos reais negativos, mas eu não saí construindo ponto a ponto. Essa aqui eu vou construir ponto a ponto, tá? Vai ser uma função de R em R, mais uma vez, que eu quero... vamos usar aquela que eu já colei, né? Ctrl V vai dar certo aqui agora. Pronto. Vai ficar mais rápido agora aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer o gráfico dessa função. Então, vamos lá. Atribuir valores ao domínio x que esteja dentro dos números reais, né? Vamos melhorar aqui essa letra. Reais de R em R. Então, números reais. Então, posso atribuir aqueles mesmos que eu atribuí antes. 3, 2, 1, 0, menos 1 e assim por diante. Tá? 3 manda para quem? Vai ser 2 elevado a 3 menos 3. 2 elevado a 3 dá 8. 8 menos 3 dá 5. Achamos o primeiro ponto. 3 mandando para 5.
Pronto. Temos o primeiro ponto, tá aqui. O 2, manda para quem? 2 elevado a 2 menos 3. 2 elevado a 2 dá 4. 4 menos 3 vai dar 1. Então, o 2 vai mandar para o 1. Temos o segundo ponto. Agora, olha que interessante. O 1 agora vai mandar para quem? 2 elevado a 1 menos 3. 2 elevado a 1 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Ó, um valor negativo. E pode, professor? Pode, porque depois esse cara aqui não teria valor negativo, sozinho ele, tá? Mas como você subtraiu 3, claro que ele agora pode dar negativo, sim, né? Porque você retirou 3. Então, o 1 manda para o menos 1. Menos 1 está mais ou menos por aqui. Então, menos 1 mandando para o menos 1, temos aqui esse terceiro ponto. O 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, vai ficar 2 elevado a 0 menos 3, 1 menos 3 vai dar menos 2. Olha, negativo de novo. E olha, cruza é onde cruza o eixo Y. Agora o menos 1. 2 elevado a menos 1, menos 3, né? No lugar do x eu botei menos 1. 2 elevado a menos 1 a gente sabe que é meio, né? Meio menos 3 dá menos 2,5. Menos 2,5. Menos 2,5 é o cara que está na metade entre o menos 2 e o menos 3 aqui, né? Então, o menos 1 manda para o 2,5, o cara que está aqui na metade, mais ou menos. Pronto, terceiro ponto. Terceiro não, quinto ponto, né? Agora, sexto ponto. 2 elevado a menos 2, menos 3. 2 elevado a menos 2 vai dar 1 quarto. 1 quarto menos 3 vai dar menos 2,75. Então, eu marco aqui o menos 2. Ó, o menos 2 aqui. E o 2,75 está na metade da metade aqui. Vou fazer meio no olho. Então, não sei se vocês estão percebendo que essa parcela daqui se aproxima do zero. Mas 0 com menos 3 dá o próprio menos 3, que é esse cara daqui, ó. Então, quer dizer que essa aqui, vou fazer agora de verde, vai ser a nossa assíntota. Vai ser uma reta horizontal que passa exatamente pelo menos 3. Então, quer dizer, quando eu vou fazer agora, unir esses pontos, posso, já tenho 6 pontos, vou unir. A minha curva azul, ela vai se aproximar da assíntota verde, sem nunca tocar. Se aproxima, se aproxima, se aproxima, se aproxima e não toca. Então, vale citar aqui que a assíntota, nesse exemplo, é a reta y igual a menos 3. Que é dada exatamente por esse númerozinho que ficou fora aqui, não foi? Então, se eu disser que um formato genérico da função exponencial a elevado a x mais b, esse b aqui vai ser a assíntota, sempre. É uma dica maravilhosa, né? E para a gente terminar, fazer a última pergunta aqui a respeito desse gráfico, pessoal, quem é a imagem dessa função? Quais são os valores de y, que essa curva azul está associada? Por exemplo, está associada ao 5, faz parte da imagem. O 1 está aqui também, ó. Vamos lá, quem é a imagem, pessoal? Completa. Um intervalo que vai do menos 3 ao mais infinito. Perfeito. Aberto ao menos 3. Exatamente o que você acaba de falar. Todo esse intervalo que eu estou pintando agora de azul, com a bolinha aberta aqui. Exatamente. É o intervalo que vai do menos 3 e sobe infinitamente para cá, ao mais infinito. Aberto nos dois, né? Aberto tanto no menos 3 quanto
no mais infinito. Então, o que é que mudou em relação à classificação da função 2 elevado a x? Não mudou nada. Ela continua a ser estritamente crescente. Ela continua... Ah, sim, mudou o sinal. Desculpa, mudou sim o sinal. O sinal agora, ela antes era a 2 elevado a x, ela era positiva. E agora ela é NDA. Porque ela tem pontos negativos agora e pontos positivos. Paridade NDA e contradomínio injetora novamente. Porque a imagem continua a ser diferente do contradomínio, tá? Então é isso, pessoal. Estão feitos aí gráficos, vários gráficos. Na aula que eu falo sobre função exponencial, qual é ela mesmo? Deixa eu ver se eu lembro o número, 38, 37, acho que é a aula 36, na aula 36. Eu devo dar um pouquinho mais de exemplos do que eu dei na aula de hoje, então sugiro vocês assistirem essa aula para complementar o que eu falei hoje. Na prova, né, já tem, eu acho que 2 ou 3 questões envolvendo, que vocês têm que entregar hoje, né, envolvendo função exponencial. Tem uma questão envolvendo equação exponencial, que tem a ver com o vídeo 37, e tem uma questão envolvendo função inequação exponencial, que tem a ver com o vídeo 38. Então, a prova inteira, conforme eu sempre faço, está contida lá nos vídeos apresentados. Então, quem por um acaso ainda não fez a prova, ainda tem tempo de fazer, não deveria ter deixado para hoje, obviamente, está cometendo um vacilo grande, mas ainda tem tempo de assistir os vídeos e fazer, embora não tenha deixado para os 45 do segundo tempo, coisa que não é muito indicada, né? Uma coisa que você não deve fazer. Pronto, eu acho que vocês voltaram a me ver agora de maneira completa. Está aí apresentado os gráficos da função exponencial. Quais são as características dela? Ela é uma curva que não ganha nome especial nenhum e que ela é ou sempre crescente ou sempre decrescente, não tem meio termo com ela, tá? Sempre crescente ou sempre decrescente. Igual a reta também, a reta era assim. Só que a reta ainda podia ser constante. A exponencial não pode ser constante. Ou é crescente ou decrescente. E quem vai dizer isso é a base. Base maior que 1, crescente. Base menor que 1, decrescente. Isso se for positivo. Mas quando você bota um menuzinho do lado de fora, como eu mostrei num exemplo rapidinho, você vê que mudou também. E a assíntota é sempre horizontal. Essa é a grande novidade do gráfico. Ela tem uma assíntota, que é uma reta horizontal para a qual a função se aproxima, que muitas vezes pode ser o eixo x, mas em outros casos são outras retas horizontais. Nesse último exemplo que eu acabei de dar, eu mostrei que a assíntota é a reta y igual a menos 3. Aquela história do crescimento exponencial de uma função que você ouve muito no dia a dia, quer dizer que quando você anda numa função estritamente crescente, quando você anda para o lado positivo, ela dispara, ela cresce muito rápido. E isso é o tal crescimento exponencial que as pessoas falam, que hoje no Brasil, na Covid, o número de casos de morte no Brasil está tendo crescimento, parece exponencial. Olha o gráfico lá, que ele parece estar dando uma subida muito rápida. Agora, ao mesmo tempo que ele sobe muito rápido, na região, numa função crescente, na região que você caminha para o lado dos reais negativos, ela vai se aproximando do eixo X sem nunca tocar. Lá o crescimento não é rápido. Lá o crescimento começa a ficar bem lento, né? Porque se você se aproximar da função e nunca tocar, quer dizer que você está variando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Essa é outra curiosidade da função. Em geral, a imagem, né, pode, então varia de casa a casa, e cada exemplo. Inclusive, uma questão da prova é para você dar a imagem. Eu dou 3 funções exponenciais e eu peço a imagem de cada uma das 3. Essa é uma questão da prova de vocês, tá? Espero ter ajudado. E agora eu abro para vocês se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, algum registro a respeito da nossa aula. Ninguém? Tá, então espero ter motivado quem por um acaso ainda não tenha terminado a prova a ir para os vídeos, né? Terminar de ver os vídeos e ao mesmo tempo agora tem subsídio para fazer a prova P6 completa, cuja data de entrega é hoje, tá certo? Então, beleza. Espero ter... Acho que ninguém está falando nada. Deixa eu ver no chat para saber se tem algum comentário, de alguma pergunta. Não tem
nenhum comentário no chat. Então, agradeço a presença de vocês, função exponencial é dada. Óbvio que eu não estou satisfeito em ter tão pouco tempo para falar sobre função exponencial, né? Eu gostaria de dar uma aula sobre equação exponencial, dar uma aula sobre inequação com vocês presentes, mas pelo exíguo tempo que nós temos, a minha solução foi gravar esses vídeos previamente, já estão gravados, já estão disponibilizados para vocês, e tem tudo a ver com a prova. Essa é a minha ferramenta, e que vai continuar valendo, né, o resto do curso para P7 e para P8, tá? É isso, pessoal. Então, agradeço a presença de vocês e agora me despeço, tá? Tchau. E até a próxima semana, a princípio terça-feira. Se houver alguma demanda de CA, a gente antecipa. A princípio, nossa aula é terça-feira, tá bom? Então, valeu, e eu vou interromper a gravação nesse exato momento, tá? Tchau, professor. Tenha um bom final de semana. Para você também, Nádia. Muito bom para você, e se cuide aí, porque a Covid agora tá pegando, viu? Se cuide aí, que todo mundo tem que